Vamos lá, David, continua. Então vamos lá, pessoal. Bom, agora nessa segunda parte, a gente vai fazer uma apresentação tentando... Ô, David, tem uma pergunta aqui, desculpa. Vamos lá. A pergunta é do Paulo Furiati. Complementando a pergunta sobre a quantidade de incremento de uso de CPU, como fica o delay no tempo de resposta ao resolver? Bom, o tempo de resolução que o resolver vai ter vai ser um pouco maior, porque agora ele vai ter que, quando ele receber uma resposta, ele vai receber o RSIG junto, e junto com como ele vai ter que receber o RSIG, ele vai ter que validar isso. Só que a codificação do RSIG, como ele usa RSA-1, a validação dele é bem mais rápida do que a gente espera. Então, o consumo de CPU não é tão grande. Então, como ele não gasta tanto tempo processando, o delay não é muito maior, não. Eu não tenho proporções agora reais, assim, testadas empiricamente para poder provar, mas eu sei que era infinitamente menor do que eu esperava. Alguma outra pergunta? David, ainda dessa questão, quando você menciona que são 12 pacotes que passam no caso do DNSSEC, certo. São, vamos dizer assim, 6 transações, né? Assim, digamos, isso. Assim, 6 perguntas e respostas. Elas estão mais ligadas à latência entre o cliente e o resolver ou entre o resolver e o autoritativo? Entre o resolver e o autoritativo. Entre o recursivo e o autoritativo. Tá bom. Porque entre o cliente e o recursivo, por enquanto, a gente só tem a query e a resposta original mesmo. É importante dizer também aí que a gente está dando um exemplo onde o cache não tem informação nenhuma, né? Exatamente. Mas não é o que normalmente vai ocorrer. Né? Esse exemplo assim, de 6 vezes mais, tudo, é porque a primeira vez o servidor, a gente está assumindo que o servidor recursivo não tem nenhum tipo de cache, porque na prática isso quase não ocorre, só a primeira vez. Depois ele vai ficar em cache por um tempo determinado e só quando o cache for expirando é que novas consultas vão serem feitas. Então vamos lá. Vamos para a segunda parte do nosso tutorial. A gente vai abordar agora a parte prática. Antes de a gente começar a tentar testar na prática e ver o que ocorre, a gente vamos falar um pouco dos softwares que a gente pode utilizar junto com o DNSSEC. Aqui eu coloquei uma tabelinha, tem alguns servidores de nomes conhecidos do nosso lado esquerdo e coloquei algumas colunas com algumas informações que podem ser importantes. Então, uma coluna deixa explícito, se serve como um software para servidor autoritativo, se serve como software para um servidor recursivo, se ele tem cache, se ele tem respaldo para DNSSEC. Essa DNSSEC aqui é a versão antiga do protocolo, a versão inicial, que o registro BR não suporta. Tá? E aqui é o DNSSEC BIS, a versão atual, standard, e tem suporte de SIG. Eu deixei em vermelho, já demarcado, os servidores de nomes que têm suporte a DNSSEC. Vale ressaltar aqui que o Microsoft DNS, que é o Microsoft Server 2003, se não me engano, ele tem suporte a DNSSEC na versão antiga, mas a versão atual eles ainda não têm suporte. Então é bom ficar atento aí a alguns pequenos detalhes como esse, porque às vezes você olha lá no FAQ, tem suporte a DNSSEC, mas a versão atual do protocolo ele não tem suporte, tá? Isso aqui é de grande valia quando às vezes você quero configurar minha zona ou servidor autoritativo com DNSSEC. O software que estou utilizando tem suporte a isso? Então, a gente já tem um respaldo para poder comparar se ele tem suporte ou não. Na próxima tabela, aqui eu coloquei os mesmos softwares, os vermelhos continuam sendo marcados aqueles que têm suporte DNSSEC BIS, e tem as colunas de quais sistemas operacionais eles têm suporte. É lógico, tem uma série de outros sistemas operacionais difundidos aí no mercado, eu coloquei só os mais conhecidos, vamos dizer assim. E a gente pode ver lá, BSD, Solaris, Linux, Windows e macOS. Tá. Bom, nessa terceira tabela, eu também estou continuando com aqueles mesmos servidores de nome, os vermelhos continuam sendo aqueles que têm suporte da DNSSEC BIS, e eu tenho o nome do criador, porque às vezes é importante você saber, ou você deseja saber por algum motivo, e se ele é código aberto, é grátis. Não necessariamente quando o servidor de nomes tem código aberto, ele é free, ou vice-versa. Se ele é free, ele tem código aberto. Tá?
Bom, para fazer uma série de consultas práticas, na hora que você está implantando DNSSEC, é necessário você ter uma ferramenta para consulta de DNS. A gente tem duas ferramentas conhecidas que têm suporte nativo a DNSSEC, que é o DIG e o Drill. O DIG ele acompanha o bind e o Drill o NSD. Tá? Se você quiser usar o DIG, aqui nos nossos testes que a gente vai ver nos próximos slides, a gente usa o DIG. Mas para usar o DIG com toda a validação de DNSSEC, você vai ser, por enquanto, é obrigado a compilar ele com uma opção a mais, que é uma opção chamada SIGChase, porque senão ele não tem suporte à validação do DNSSEC completa. A gente vai ver isso com mais detalhes. O Drill ele já tem esse suporte para DNSSEC nativo e ele acompanha o NSD. E aí vai do gosto de cada um utilizar qualquer ferramenta. A gente colocou aqui um slide interessante, que a gente achou um plugin para Firefox, tem até um endereço aqui que é da NLNet Labs, que ele, como instalado no Firefox, ele mostra se o site que você está visitando ele tem DNSSEC e se o DNSSEC está válido e habilitado, quer dizer, ele faz toda aquela validação. Tinham sido feitas uma pergunta, o resolver não tem como validar ainda. Bom, se você tiver com esse plugin, é lógico, isso aqui não é para um usuário leigo. Ele consegue validar, mostra aqui no canto, tendo ampliado aqui, se o site está com DNSSEC, se ele está com DNSSEC habilitado, quer dizer, as assinaturas bateram, as assinaturas estão válidas e assim sucessivamente. Tá? Bom, ele só funciona no Firefox, então esse aqui é mais para assim, eu quero testar, quero visualizar. Para o usuário leigo, isso aqui não tem nenhuma grande importância. Tá? Bom, para fazer funcionar essa extensão do Firefox, a gente, do mesmo modo que a gente tem que ancorar a chave do BR no servidor recursivo, a gente acaba tendo que ancorar essa chave no plugin. Então, o plugin, quando você entra na parte de configurações, ele tem uma parte para Trusted Key, aqui não dá para ver direito no telão, mas no PDF aqui vocês estão acompanhando, vocês podem ver melhor. Aí você vai ter que colar a chave que vai estar no site do registro BR. Se você entrar no site do registro BR, no canto direito, logo de cara já aparece chave ou DNS Key, se não me engano, e você vai ter que abrir um arquivo lá, Trusted Key, que é do plugin, e colar essa chave lá para ele poder validar corretamente. Tá? Bom, a gente tem um nosso cronograma aqui dentro da nossa demonstração prática. A gente vai desde o básico, quer dizer, o que eu considero como básico? O básico é colocar o bind para funcionar com o modelo DNS padrão antes de colocar DNSSEC. Então, a nossa demonstração vai ser a seguinte, a gente vai configurar o bind, quer dizer, eu vou lá, editar um arquivo de zona, um named.conf. Muita gente aqui já está bem sólido esse conhecimento, mas mesmo assim a gente vai fazer passo a passo para uma zona simples. A gente vai fazer consultas de teste, quer dizer, vamos ver se o bind está funcionando com o DNS normal, testar, está tudo ok? Tá? Bom, aí depois a gente vai simular um registro de domínios, quer dizer, atualizar lá o seu name server na interface de provisionamento do registro. Aguardar uma nova publicação, porque lembra que a gente tinha comentado, quando você faz uma atualização no registro de domínios, teria que guardar um período de pelo menos até uma nova publicação, isso sem contar o cache dos servidores. Tá, feito isso, aqui no item 4 eu terminaria a configuração de um servidor de nomes comum sem DNSSEC. Tá? Aí a gente começa, bom, qual os próximos passos daí para frente para a gente configurar o DNSSEC? Então o primeiro passo é a gente ir lá gerar uma ZSK. A gente vai fazer uma simulação aqui prática, como tendo dois conjuntos de chaves, uma ZSK e uma KSK. Então a gente vai gerar a ZSK, uma Zone Sign Key, que é as chaves que assinam todos os recordes da zona. A gente vai gerar Key Sign Key. A gente vai ver que o bind já tem ferramentas já prontas para isso, triviais, então quer dizer, uma linha de comando já resolve esse problema, não é nenhum outro bicho de 7 cabeças. A gente vai gerar as duas chaves, vai atualizar o arquivo de zona, incluindo essas chaves. A gente vai assinar a zona, a gente vai ver que, lembra que a gente comentou aqui, o RSig é uma assinatura para cada RE7, tem uma ferramenta, por exemplo, no bind, ele tem próprias ferramentas que já assinam a zona toda para você não precisa se preocupar com nada, ele já gera os recordes RSig, tudo aquilo que a gente viu antes sobre a RSig é mais para fins conceituais, para saber o que você está fazendo, não simplesmente ficar que nem um macaco atrás do computador. Então a gente vai lá, executa os comandos para gerar a zona sign key, atualiza o arquivo de zona, assina a zona, a gente vai atualizar o named.conf com as configurações para dar suporte ao DNSSEC e a gente vai fazer um teste de consulta. Então vamos ver se depois de ter feito tudo isso, nossa zona está funcionando com o DNSSEC. Aí, feito isso, o próximo passo seria o quê? Atualizar o recorde DS na nossa interface de processamento do registro. Então, quer dizer, depois de assinar a zona, todos os seus recordes sets vão ter um RSig a mais. O record DS, só relembrando, era um hash da chave pública.
esse hash sempre fica na zona pi, nunca na sua própria zona. Então a gente tem que pegar esse record DS, que é o hash da sua chave pública, e inserir na zona pi. Como a zona pi faz parte do registro, você teria que abrir lá uma interface de provisionamento, ou via web, ou via IPP, de acordo com a sua preferência ou possibilidade, e incluir o record DS. Após isso, aguardaria uma nova publicação, e a zona estaria publicada com o DNSSEC. E aí a gente faz um teste aqui. Só que esse teste que a gente faz no final não é que nem esse teste no começo que a gente faz só consulta de recordes. Esse é o que a gente faz aqui. A gente faz um teste da validação da cadeia de confiança. O que seria isso? A gente faz um teste que vai validar se todos os nós das nossas zonas até a zona delegada está válido e está tudo ok. Tá? Então, vamos lá. Nos slides, a gente colocou alguns IPs táticos para poder acompanhar. Mas na apresentação, quando a gente for minimizar daqui a pouco aqui, para mostrar nossos computadores funcionando, que a gente vai fazer na hora aqui, vai ser outros IPs. Então, não vamos se atender esses IPs aqui, porque no PDF está um, mas na prática aqui, como a gente conectou via Wi-Fi quando chegou, os IPs são outros, tudo bem? Mas esse aqui é nosso modelo no PDF. Então, no PDF, a gente está simulando como se a gente tivesse uma zona full em GBR e uma outra zona delegada dela, que é exemplo full em GBR. Tá? Eu tenho dois exemplos de arquivos de zona. Vamos ver que na prática agora como é que vai ficar o nosso. A gente vai minimizar e vai mostrar. Nós temos 3 computadores aqui. A gente vai simular. Um vai ser o recursivo, o outro master e o outro slave. Eles estão aqui nas próprias cadeiras do auditório. E a gente vai se conectar nele. Aqui a gente está simulando para uma zona, o domínio dela vai ser assim, rafaeljusto.iti.br. A gente tem um arquivo de zona comum aqui, tem o SOS, recordes NS, recordes A, a gente tem 2 linhas comentadas que a gente vai usar mais para frente. Mas basicamente o arquivo de zona vem até aqui. Não sei se dá para ver com o fundo preto, dá para acompanhar? Ou está muito difícil? Bom, se sentir dificuldade, a gente pode tentar mudar a cor do fundo. Não sei se... Tirar a cor da letra. Deixa eu cuidar da letra. Vamos ver se isso é fácil. Espera aí. Sim, off. Sim, SYN off. Aí. Ficou melhor? Bom, acho que sim. Então tá bom. Então vamos prosseguir. Então... Esse aqui é o nosso arquivo de zona. Vamos voltar para a apresentação para a gente continuar. Então, aqui era o nosso arquivo de zona, nesse exemplo. Próximo. Então, o name de conf do master, aqui como a gente, no nosso PDF, a gente está configurando aqui. Um como master e outro como slave. Então, uma outra zona delegada, então tem o full em GBR e uma zona delegada abaixo dela, que é exemplo full em GBR. Então, o arquivo name de conf padrão, nada demais. Vamos ver como é que está o nosso. Tá. Melhor encher a cor da letra daí também. Sim, SYN. Aí. Então, como o nosso exemplo a gente só está fazendo com uma zona, a gente não está tendo zona delegada, é só para simplificar, tá? Mas nada impede. rafaeljusto.ttibr, type master, o nome do arquivo da zona, hello transfer, só. Legal. Então, vamos prosseguir lá. Esse aqui a gente não vai mostrar lá no outro, mas aqui é também o arquivo de configuração do slave. Então a gente teria um arquivo de configuração para o master e para o slave. Muda aqui tem o type slave, fala qual é o master, e isso tanto para o full NGBR quanto para o exemplo full NGBR. Tá? Qual é o próximo slide? Bom, feito isso, você configurou os bind, o master e o slave, restartou o servidor de nome, a gente já poderia fazer uma consulta. Aqui a gente está fazendo uma consulta dig para o nosso servidor, do owner name, pedindo o SOA. Vamos lá pôr o nosso na prática para funcionar e vamos fazer a nossa consulta.
Então tá, a gente colocou o slave e o master para subir os dois bind e está fazendo uma consulta agora. Pode subir um pouquinho só para a gente ver a consulta? Então tá, a gente fez um dig pedindo para o nosso servidor 218 www.rafaeljusto.idi.br e veio uma consulta normal, como a gente não especificou qual tipo, foi uma consulta tipo A, veio o record, quer dizer, tem nada demais, o bind está configurado default, tudo bem? Vamos prosseguir lá. No nosso tutorial em PDF aqui, a gente faz o teste tanto com o exemplo FluidBR quanto com o FluidBR, tal, ou vem a consulta. Bom, feito isso, tendo feito nós seguindo, por enquanto a gente está fazendo a configuração somente do bind com o DNS normal, sem DNSSEC. Então a gente configurou o master e o slave, depois os dois funcionaram, está funcionando. Bom, aí você teria que ter um domínio, ou já ter registrado, ou você já tem, só vai atualizar o name server, tanto faz. Só relembrando, para quem não conhece, a interface de provisionamento via web, a gente entraria no site do registro. Está aberto ele aí, para a gente ver. Ô David, Senhor? seria bom você falar em que servidor vocês estavam consultando aqui. Vocês consultaram o servidor recursivo, né? Não foi o autoritativo. Tá bom, a gente vai deixar explícito isso. Bom, aqui seria a interface de provisionamento, então a gente foi lá e inseriu os dois name servers, o master, o IP 240 e o 242 que é o slave. Esses dois IPs são notebooks que estão rodando aqui no auditório. Tá? Então, no nosso PDF aqui também tem os print screen, como se você estivesse simulando o cadastro dos seus name servers. Tá? Suas delegações DNS. Feito isso, a gente precisaria aguardar uma nova publicação. A publicação é uma publicação quase online, aquela que você teria que guardar 30 minutos, só que a gente não fez uma alteração de verdade. Já está lá, a gente não vai fazer uma alteração. A gente fez isso antes do tutorial começar, para a gente ter que aguardar uma publicação de meia hora agora. Tá? Feito isso, legal. A gente estaria como nossa zona com bind, funcionando, com DNS, sem nenhum problema, configuração default, que é o que todo mundo está acostumado a fazer. Feito isso, o nosso próximo passo é, bom, implantar DNSSEC nisso. Quais as dificuldades, quais os passos que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso paulatinamente, devagar. No final, a gente vai fazer um review, que é um how-to. Como é que a gente faz isso direto? Por enquanto, a gente vai fazer paulatinamente, tentando seguir gradualmente os passos. O primeiro passo é o seguinte. Quando a gente tem DNSSEC na nossa zona, a gente tem dois modelos de trabalho. Ou a gente pode trabalhar com duas chaves, uma key sign key e uma zona sign key, que é uma chave que assina chaves e uma outra chave que assina toda a zona. Ou você pode trabalhar com uma só. No nosso exemplo aqui, a gente vai fazer com duas. Tá? Então, o primeiro nosso passo é a gente criar uma key sign key. O bind ele já vem com uma própria ferramenta para gerar chaves. É o DNSSEC keygen. É um comando. Então, a gente vai passar lá DNSSEC keygen -f, especificar que tipo de chave é. Então, uma key sign key. Se a gente não especificar nada, ele já vai por default uma zona sign key. Porque se você trabalhar com uma única chave, ela vai ser zona sign key. A gente especifica aqui qual o algoritmo de codificação dessa chave. Então, RSH1 é o que a gente vai utilizar. -b, o tamanho da chave em bytes. Então, você fala assim, qual o tamanho da chave que você pretende gerar? -nzone e depois o nome da zona que você quer especificar. Uma coisa que a gente colocou como observação aqui, que às vezes é interessante você guardar o nome da chave gerada, porque quando você roda esse comando, DNSSEC keygen, ele vai mostrar, olha, gerei esse arquivo, é um nome diferente, vamos dizer assim, meio estranho lá, com um monte de número. Então é interessante que você faça uma anotaçãozinha, porque você vai gerar uma key sign key e uma zona sign key, e depois você não vai saber diferenciar qual é qual. Então não custa nada você pegar um pedaço de papel, anotar do lado, ou qualquer coisa assim. Vale relembrar o seguinte, que as chaves geradas com DNSSEC keygen, elas não possuem passphrase. O que seria isso? Quando você gera esse comando, ele vai gerar dois arquivos. Um é a chave privada e outro é a chave pública. A chave privada, ela está em plain text no arquivo. Então, quer dizer, você não tem nenhum passphrase para digitar para ver o conteúdo desse arquivo. O arquivo está em plain text. Então, vale você relembrar que você tem que guardar essa chave com um certo cuidado, não deixar ela
muito acessível para deixar ela protegida. Só como exemplo, a Key Signing Key do BR, que a gente utiliza atualmente no registro, é de 1280, o tamanho dela, tudo bem? Vamos lá mostrar como a gente gera a chave no... Quando a gente está gerando aqui, a gente está colocando só um parâmetro a mais, menos R, /dev, o random, porque a nossa entropia do nosso notebook é baixa. Então, se você não tiver uma entropia boa, você pode colocar esse parâmetro, tá? Mas se seu notebook ou seu hardware que estiver utilizando tiver uma entropia, você não precisa disso. Então, a gente rodou o comando aqui, dnsec gen, passou todos os parâmetros. Apesar de ter uma ordem diferente, ele gerou esse arquivo, -k, rafaeljusto.tibr, ponto mais. A gente já tinha outras porque a gente já tinha feito um teste aqui, né? Mas a gente pode dar um cat no arquivo para a gente ver o conteúdo dele, da chave pública. E a gente pode ver que ele gerou um recorde do tipo DNSKey, que é a minha chave pública. Então ele gerou, ó, ficou rafaeljusto.it.br, quer dizer, está no apex da zona, um recorde do tipo DNSKey. E aí tem aqui todo o conteúdo do recorde, tá? A gente pode dar uma olhada na chave privada e a gente vê que ela está toda explícita no arquivo, quer dizer, ela está em plain text. Aí ele fala assim, ó, chave privada, ele fala qual algoritmo está sendo utilizado, quais os módulos, os expoentes. Quer dizer, qualquer um que tiver acesso a isso aqui consegue forjar qualquer tipo de resposta, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando, quer dizer, você vai utilizar DNSSEC na sua zona. Então você tem um servidor autoritativo, gerou sua chave privada, sua chave pública. Bom, vamos tomar cuidado onde você vai armazenar essa sua chave privada, tá? Feito isso, a gente gerou a nossa Key Signing Key. Vamos voltar lá para a apresentação. Feito isso, nosso próximo passo é o quê? Gerar uma Zone Signing Key. Para gerar a Zone Signing Key, é bem similar. A gente vai usar o mesmo comando, dnsec gen, -a, a gente passa o algoritmo, -b o tamanho, -n zone e tal. O que a gente não passou foi só o -f do KSK. Eu coloquei as mesmas observações, quer dizer, as chaves geradas, é bom você guardar o nome simplesmente para fins de configuração e você administração do seu servidor. Elas não possuem passphrase também. E aqui os tamanhos de chaves que a gente utiliza. A KSK tem 1280, as SK tem 1152 e as SK, todas as outras zonas abaixo do BR, tem 1024. Vale ressaltar que não adianta você ter uma zona delegada em que o tamanho da chave é maior que a zona pai, que a zona parent. Porque como uma cadeia de confiança, não adianta nada você ter um nó muito mais forte embaixo se o nó de cima é mais fraco. Porque se o nó de cima estiver comprometido, a sua chave não vai validar nada. Então, no melhor dos casos, você sempre vai colocar igual o tamanho da chave do pai ou menor. Tá? Não adianta nada ficar maior, seria perda, seria desnecessário. Vamos fazer isso na prática. Então, vamos lá. A gente executou o mesmo comando, né? sec gen, -a, a gente passou o algoritmo, -n zone, -b o tamanho da chave, passamos esse random porque nossa entropia é baixa, especificamos qual zona a gente está trabalhando nesse momento, se poderia ter mais de uma zona, e ele gerou esse arquivo. E aí vamos visualizar o arquivo. Ele gerou uma chave pública que nem a outra. O que mudou, se você for bem atento, mas por enquanto a gente como administrador não precisa saber disso, o que mudou foi a flag. Uma é para Key Signing Key, outra para Zone Signing Key. Uma é 257 e 256. Mas isso é desprezível para a gente, por enquanto. Vamos olhar nossa... Vamos prosseguir com a apresentação. Vamos lá. Então, feito isso, a gente gerou os nossos dois arquivos. Da Zone Signing Key, da Key Signing Key. E ao público dos dois não passa de um recorde de cada uma das chaves, tá? A gente vai agora, tem que abrir o seu arquivo de zona e incluir esse arquivo. Você pode dar um $include, o nome do arquivo, .key, ou simplesmente você poderia recortar e colar, mas eu acho que isso é meio arriscado, porque durante a geração dessa chave pode gerar um caractere
um espaço, alguma coisa assim, essa cópia não ficar perfeita. Então a melhor coisa é você dar um $include e você não altera nenhum problema na sua zona. Tá? Então, quando você dá esse include aqui, vale ressaltar o seguinte: você está alterando o seu arquivo de zona. Se você está alterando o seu arquivo de zona e você quer que essa alteração se propague do seu master para os seus slaves, você tem que alterar o seu serial do SOA. Tá? Porque senão, quando ele for comparar com o Notify, ele fala assim, a diferença de 1 para 1, ele não vai fazer nenhuma alteração. Então, quando você incluiu no seu arquivo de zona e você quer que essa informação se propague para os seus slaves, você tem que incrementar o seu arquivo o seu serial do SOA. Vamos incluir isso na prática? A gente já tinha deixado comentado aqui, só para não perder muito tempo ficar copiando o nome da chave lá. A gente vai supor que a gente tinha anotado isso no papel e deu o include aqui. Tá? A gente vai alterar o nosso serial. Se alterou? Nem vi. Legal. Bom, no nosso exemplo a gente teria duas zonas, né, que era FUNSBR, a zona delegada, exemplo FUNSBR, lá a gente está fazendo uma só. Então, para o exemplo FUNSBR, a gente teria que fazer a mesma coisa. Bom, a gente gerou as duas chaves, deu include no arquivo de zona. Qual o próximo passo? O próximo passo é assinar a zona. Por que a gente tem que incluir antes de assinar? Porque as nossas chaves públicas, elas também vão assinadas. Então, a gente tem que incluir para que quando a gente assinar, eu assinar inclusive as chaves públicas. Então, quando a gente assina a zona, que a gente vai executar o comando DNSSEC sign zone, ele vai incluir, ele vai gerar um novo arquivo de zona, que é o mesmo nome de arquivo de zona, .signage, e nesse arquivo de zona vai ser idêntico ao original, mais um conjunto de RSIGs e de NSECs. Tá? Então, esse comando ele é o seguinte, é DNSSEC sign zone, -o nome da zona, e o último parâmetro é o nome do arquivo de zona. É lógico, esse comando tem uma série de outros parâmetros. A gente está usando tudo como um default, que é somente essencial. Quando você estiver fazendo isso na prática, você fala, mas eu quero fazer uma série de outros parâmetros. Dá uma olhada no manpage, mas o básico, o essencial para funcionar, só isso aqui, sem nenhum parâmetro. Tá? Vale ressaltar também, quando você executa esse comando, ele vai gerar esse arquivo de zona .signage, que é esse arquivo de zona, incluindo o RSIG e o NSEC. Então, vai estar sua zona assinada lá. Ele também vai gerar um outro arquivo. Então, um arquivo chamado ds7 hífen o nome da zona. O que tem nesse arquivo? Esse arquivo contém o recorde ds. Lembra que eu falei o seguinte, o recorde ds nunca fica na própria zona, sempre fica na zona pai? Então, quando ele gera a zona, ele assina ela, ele não vai poder deixar o recorde ds implícito nela, porque ele não pode ficar ali, ele vai ficar na pai. Então, ele gera um outro arquivo contendo esse recorde. Tá? E vamos lá, vamos executar vamos ver como é que fica. Se alguém tiver algum notebook que tiver com bind instalado, pode até fazer na hora agora. Dá para você tentar assinar, configurar uma zona e assinar. Dá para acompanhar aqui, a gente está fazendo devagar, e dá para executar junto. Tá? Então, aqui a gente executou o comando lá. DNSSEC sign zone, -o nome da zona, tá? O último parâmetro é o arquivo de zona, poderia ser outro nome. E agora a gente vai ver como é que ficou o arquivo .signage. Ele gerou aqui, ó, ele gerou .signage. Tá? Você pode ver que o arquivo ficou um pouco maior. Vamos poder dizer assim que ele cresceu umas 3 vezes, mais ou menos. Isso vai depender do tamanho da chave utilizada e uma série de outros parâmetros. E ver que ele inseriu aqui os recordes RSIG, então, que eu tenho RSIG para o SOA, RSIG para o NS. Ele inseriu um recorde NSEC aqui. Inseriu um recorde RSIG para o NSEC. Aqui, a chave que você tinha dado include, lembra? Que a gente deu um $include? Ele já deixou explícita a chave aqui. As duas chaves, a 257 e a 256, aqui que são as Key Sign Key e a Zone Sign Key. E aqui embaixo vai ter as assinaturas da respectiva chave. Tá? Tem um recorde A. Então, para todos os recordes onde ele tem autoridade, estarão assinados. Tudo bem? Esse aqui é o nosso arquivo de zona assinada. E foi gerado por aquele comando. Vamos olhar o outro arquivo, que é o DS7, o nome da zona. Que ele contém
o recorde DS. Ele contém o recorde DS. O recorde DS é o quê? É o hash da chave pública. Ele gerou 2 por quê? Porque a gente criou 2 chaves públicas, a key sign key e a zone sign key. Quando você tem uma key sign key e uma zone sign key, a key sign key é uma chave que assina somente outras chaves. A zone sign key é uma chave que assina todos os outros recordes. É como se entre eles já existisse uma cadeia de confiança. Então, quando você for inserir na interface do registro BR, lá, o seu recorde DS, se você estiver trabalhando com um conjunto de 2 chaves, você vai ser obrigado a inserir o recorde DS da key sign key, que é um mais alto nível. Tá? Vamos lá, voltando para a apresentação. Feito isso, então, a gente girou as chaves, incluiu no arquivo de configuração, assinou a zona. Tá. Se você tivesse uma zona delegada, então quer dizer, eu tivesse assinando sua zona, eu tivesse uma outra zona delegada, quer dizer, uma filha sua, que também tivesse com DNSSEC, nesse momento você teria que inserir o recorde DS dela em você. Ou, se você tivesse mais de uma, todos os recordes DS das suas zonas filhas ou suas zonas delegadas teriam que ser inseridos. Então, nesse exemplo aqui, a gente não vai fazer na prática porque a gente está só com uma zona. Mas se você tivesse com uma zona delegada, teria que pegar o recorde DS da zona filha e inserir no seu arquivo de zona. Então, vai lá, exemplo.fullrangebr e inserir esse recorde explicitamente. Como a gente não tem, a gente não está simulando isso, vamos prosseguir. Bom, legal. Então, a gente já girou as chaves, incluiu no arquivo de zona, assinou a zona. Se tivesse uma zona delegada, a gente iria inserir o recorde DS no nosso arquivo de zona. Como a gente não tem, agora o próximo passo é a gente mudar as opções do bind, habilitando o DNSSEC. Vale ressaltar o seguinte, no bind 9.3, a gente precisa colocar DNSSEC Enable Yes. Qualquer bind acima desse, 9.4, você já não precisa fazer isso, porque já vem por default. Então, o DNSSEC ele já vem habilitado por default no 9.4. No 9.3, você precisa deixar explícito, tá? Então, vamos fazer isso na prática? Então, aqui no nosso options, tá? DNSSEC Enable Yes. Se você já estivesse com 9.4, bind nem isso você precisaria fazer, porque já estaria por default, tá? E aí a gente pode voltar lá para a nossa apresentação. Tá. Isso a gente teria que fazer tanto no master quanto nos slaves, tá? A configuração é local ao servidor de nomes. Bom, quando a gente assinou a zona, aquele comando DNSSEC sign zone, que é do bind, isso se você estiver usando o bind, se estiver usando outro servidor de nomes, são outras ferramentas. Ele gera um arquivo, que é o nome da zona, .signage. Só que no nosso arquivo de zona anterior estava sem o .signage. Então a gente vai ser obrigado a ir lá no master e alterar o nome do arquivo de zona para .signage, tá? No slave você não precisaria fazer isso, porque quando ele fizesse um AXFR, um XFR, ele ia sobrescrever, mas ele ia usar o nome antigo. Tá? Mas no master a gente tem que fazer isso. Vamos lá? Então a gente simplesmente veio aqui, colocou o .signage. Volta só um slide rapidinho. Aqui a gente tem 2 modelos porque a gente estava trabalhando com uma zona delegada, que é exemplo FungeBR. A gente está só com uma zona aqui no nosso exemplo prático. Vai lá. Bom, isso a gente configurou o nosso servidor autoritativo. Então a gente fez toda a configuração do nosso servidor autoritativo. Quer dizer, a gente girou as chaves, incluiu, assinou a zona. A gente fez tudo isso no servidor autoritativo. Agora a gente tem que configurar o nosso servidor recursivo. Isso se você estiver configurando os dois e assim desejar. Primeiro, para configurar o servidor recursivo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ancorar a chave do BR. Então, para ancorar a chave do BR, o primeiro passo é obter ela. Como é que a gente obtém a chave do BR? Bom, a chave do BR, KKSK do BR, ela pode ser obtida em lá, https registro.br.
DNS-KSK. É lógico, você poderia obter essa chave de outra forma. Você poderia fazer um dig pedindo um DNS key. Só que se você está usando o próprio protocolo DNS, para pegar uma chave para nada, sabe, você está usando o próprio protocolo para pegar uma chave que você vai deixar ele seguro mais à frente. Ele já poderia ter corrompido naquele momento. Então, um jeito mais seguro é você já ir tentar pegar no site, ou de alguma outra forma. Ou, se você estiver usando DLV, você vai lá no site do DLV e obtém a chave do DLV. Vamos abrir o site do registro, só para a gente ver como é que está a chave lá? Não, vai lá, não, abre o registro.br. Bom, aqui está a chave que você vai ter que ancorar no seu servidor recursivo na hora que estiver configurando. Então, é exatamente aqui, está o formato do record, e está tudo explicadinho. Tem alguns outros documentos aqui, falando um pouco sobre a política de rollover das chaves, indicando, tentando convencer as pessoas a se inscreverem na lista anúncios do DNSSEC, como eu recomendei já, vale ressaltar isso. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, o primeiro passo era obter a KeySign Key do BR. KeySign Key do BR está na página do registro. Se você entrar no registro.br, já vai ter um link logo na home. Tá? Então, obter a chave ancorada. Para configurar o servidor recursivo, eu vou ter que instalar o bind, mantendo as configurações padrões, e assim como você desejar. Né? No arquivo named.conf, eu vou ter que definir DNSSEC enable yes, quer dizer, isso se eu tiver com o bind 93. Bind 94 eu já não preciso dessa premissa. Eu vou ter que obter a chave pública da KSK da BR e inserir a chave pública no bloco denominado Trusted Key no named.conf. Vamos ver lá o nosso named.conf no recursivo. Então tá, ela estava comentada aqui, a gente vai descomentar. Tá? Então, a gente vai, nesse bloco Trusted Key, a gente tem que inserir a chave ancorada BR, a gente vai habilitar o DNSSEC Enable, se for 93, o DNSSEC Validation a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco mais para frente. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, feito isso, a gente... Vamos olhar aqui agora. Aqui é a mesma coisa que a gente fez lá na prática, aqui a gente está só mostrando no slide. A gente inseriu a nossa Trusted Key, quer dizer, a chave do KSK do BR no bloco Trusted Key no servidor recursivo, habilita o DNSSEC Enable Yes, se ele for o 93, se for o 94 não precisa. Esse DNSSEC Validation, quer dizer, o servidor recursivo vai fazer a validação de toda a consulta DNSSEC. Lembra quando a gente fez a simulação e toda hora o servidor recursivo ficava validando se o RSIG estava correto, quer dizer, se a resposta com o DNSSEC estava válida? A gente precisa deixar isso aqui válido. No 9.4, essa opção ainda é necessário deixar explícita. Mas na próxima versão, após o 9.4, essa opção já vai ser default. Você não vai precisar mais colocar. Tá? DNSSEC Validation Yes. Por enquanto, você ainda vai ser obrigado a deixar o DNSSEC Validation Yes, mesmo no 9.4, para ele poder validar a resposta da consulta. Bom, feito isso, a gente configurou master e slave, ambos com DNSSEC, a gente gerou a chave, incluiu no arquivo de zona, assinou a zona, foi lá no recursivo, colocou a Trusted Key e habilitou o DNSSEC, colocou o Validation Yes, e a gente agora sim pode fazer uma consulta entre nossos próprios servidores e ver se isso tudo está funcionando. Será que depois de tudo isso vai estar funcionando? Tá bom, para a gente fazer o teste com o DNSSEC, a gente já viu que a gente tem que fazer o dig, a gente vai fazer no nosso servidor recursivo, aí pedir um nome, um recorde de qualquer tipo que tiver lá, e a gente tem que colocar a opção mais DNSSEC. Se a gente não colocar mais DNSSEC, ele não vai fazer consultas utilizando o DNSSEC. Vamos lá? Está restartando o servidor agora, né?
E já que a gente alterou as configurações, então vamos restartar o servidor de nomes. Legal, restartamos. E agora sim, a gente vai fazer uma consulta. Sobe só um pouco. Isso, faz um pouquinho, legal. A gente vai fazer a gente está pedindo o recorde A, a gente está pedindo assim, para o domínio, para o owner name, www.rafaeljusto.eti.br, o recorde A, utilizando o DNSSEC. Então, resposta sem nenhum erro, veio a resposta. Então, essa foi a consulta, esse aqui foi o conjunto de respostas. Ele veio o recorde A, que foi o que eu pedi, e veio a assinatura desse recorde. Quer dizer, se a gente se lembrar daquele nosso exemplo, aquela nossa simulação, esse seria o último passo, onde ele recebeu um recorde A, ele vai devolver o recorde A com a sua assinatura. Tá? A gente vai fazer mais simulações dessas. Vamos voltar para a apresentação. Então a gente viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças para configurar, nem o autoritativo, nem o recursivo. Vamos prosseguir. Bom, a gente, então, relembrando, a gente estava no nosso autoritativo, a gente gerou a ZSK, gerou a KSK, incluiu no arquivo de zona, assinou a zona. Quando a gente assinou, ele gerou um arquivo .signed e um DS7 contendo os recordes DS, tá? A gente teve que alterar o name de .conf para utilizar o arquivo assinado, habilitou o DNSSEC enable yes no autoritativo, no recursivo, a gente colocou yes e colocou validation yes. Ponto, fizemos até aí. Legal, está tudo pronto? Não. A gente tem que informar para a nossa zona PI, quer dizer, para o parent, qual o recorde DS. Então a gente tem que pegar o recorde DS, que foi gerado naquele arquivo DS7, e informar para a nossa zona PI. Quem que é a nossa zona PI? Se a gente estiver no ETIBR, a gente tem que, de algum jeito, colocar na interface de provisionamento nosso recorde DS. Tá? Então, só que aquele recorde que está no nosso arquivo foi gerado pelo DNSSEC Sign Zones, é o nosso recorde DS. Para impedir que sejam inseridos recordes DS erroneamente na nossa interface de provisionamento, quer dizer, que já impediriam a cadeia de confiança de funcionar corretamente, a gente vai validar isso. Então, na hora que você querer, legal, vou colocar agora na interface de provisionamento o recorde DS, e você, por acaso, copiou e colou errado, a gente já não vai deixar. Ou você coloca certo ou não coloca. Isso nas zonas que forem opcionais. Nas zonas obrigatórias, ou você coloca certo ou coloca certo. Tá? Então, a gente vai validar. Para você ter uma ideia, a gente fez uma outra ferramenta que é pública, que é o DS Check, que você passa o owner name, passa o servidor, e você clica em pesquisar, ele vai lá, vai fazer uma consulta pedindo o DNS key, ele vai pegar o seu DNS key, fazer um cálculo matemático e vai girar o DS na hora. Então ele já mostra o seu recorde DS na hora aqui, quer dizer, só com isso daqui você já pode ver se a sua zona está legal. Com isso, existem dois modos, você já pode comparar, será que o recorde DS que eu estou colocando lá está certo? Porque aqui ele vai mostrar o recorde. Ou se você tiver usando um servidor de nomes que não tem uma ferramenta para gerar o recorde DS, isso aqui vai servir para você gerar o seu recorde DS. Então imagina que você não está usando um bind, está usando uma outra, ele assina a zona, mas não gera o recorde DS. Então você pode usar isso aqui, ele gera o seu recorde DS que você pode inserir na interface de provisionamento. Tá. Abre na página de verdade para a gente testar depois de domínio. Só um comentário, David. Tem um comentário do César lá do registro falando... Quando você mostrou aquele arquivo do bind, o DS7, sabe? Tinha 2 DS. Sim, mostrei. Então, quando é o bind 9.4, o standard já tem um algoritmo de hash novo que é SHA-256. Então, o DS7 mostra os dois, o SHA-1 e o SHA-256. Então. É que eu acho que, não sei se você tinha comentado. Não, ele tinha mostrado, mas eu não tinha falado sobre esses dois algoritmos. A gente só coleta SHA-1 por enquanto. Então, aqui a gente colocou o nosso owner name, está rodando aqui no nosso bind, no nosso servidor, no nossos notebooks aqui no auditório, colocou o nosso IP, clicou em pesquisar e ele mostra aqui os dois recordes DS.
Como ele falou, que a nossa interface do registro, por enquanto, só suporta RSA-SHA-1, e ele mostra aqui também que essas chaves foram, as chaves públicas que estão lá estão usando RSA-SHA-1. Tá. Bom, agora vou mostrar a interface de provisionamento onde a gente deveria inserir isso daí. Bom, naquele record DS que está no arquivo DS7, hífen nome da zona, ele vai estar mais ou menos nesse formato. O owner name do Apex da zona, in, DS, e aí eu tenho 3 conjuntos de números aqui. O primeiro, nesse exemplo aqui, 817, é o key tag. A gente vai simplesmente transpor esses dados para a nossa interface de provisionamento, mas só para a gente saber o que é cada um desses campos é o seguinte. O 817 é o key tag que indica qual a chave pública desse DS. O 5, ele indica se é DSA ou RSA. Se for 5 é RSA, se for 3 é DSA. Eu tenho mais informações disso na RFC 4034 no apêndice 1. Tá? O 1, logo em seguida, indica SHA-1. Como ele falou assim, pode ter o SHA-256, mas o SHA-256 que a gente não suporta. Como aqui só vai ter uma opção, ou DSA-SHA-1 ou RSA-SHA-1. Tá? Então vamos mostrar na prática lá qual é o nosso que está. E aí a gente deveria inserir como está aqui. Quem já inseriu antecipadamente, a gente não vai alterar para não ter que aguardar uma nova publicação, tá? Mas a gente tem que pegar aquele recorde DS, que foi gerado, e inserir aqui. Coloca o tag, escolhe o algoritmo, clica aqui no combo só para o pessoal ver. Tem suporte para RSA-SHA-1 ou DSA-SHA-1 e cola o digest aí. A gente não vai permitir que esse digest seja inserido erroneamente, tá? Ou a interface vai impedir isso para você. Feito isso, vamos continuar lá na nossa apresentação. A gente teria que aguardar uma nova publicação, quer dizer, teria que aguardar os próximos 30 minutos no máximo, né? Então, nova publicação, só que como a gente não alterou, a gente já tinha feito isso previamente, a gente pode dar prosseguimento. Feito isso, está tudo ok. Então a gente fez o nosso servidor autoritativo configurado com o DNSSEC, a gente configurou um servidor recursivo. Legal, fiz tudo isso, mas, pô, tá funcionando mesmo? Tá válido? Quero fazer o administrador, ele quer ter uma certeza absoluta, porque se tudo der errado, se alguma coisa der errado, alguém vai rodar. Né? Imagina o seguinte, se foi lá, colocou errado, o servidor recursivo não validou a sua chave, por algum motivo a resposta não chega no resolver. Então, o administrador tem que ter certeza absoluta disso, né? Porque senão o cara não vai nem dormir à noite. Então, para validar isso daí, a gente pode usar o DIG com a opção SIGCHASE, que é o que eu comentei. O DIG, por default, ele não tem essa opção. Se você quiser usar isso daqui, que é só para testar toda a cadeia de confiança, vai ser obrigado a compilar o DIG novamente. Tá? Para compilar o DIG com essa opção, você tem que setar uma variável de ambiente chamada stdcdefines com esse valor. Menos DIG hífen SIGCHASE igual a 1. E aí você pode compilar normalmente. Então ele vai compilar com uma opção a mais. Tá? E quando a gente fizer esse teste, ele vai simular toda a cadeia de confiança, o próprio DIG. E ele vai testar se está tudo funcionando ok. Se não tiver, ele vai falar, olha, não validou, a assinatura não está válida, já expirou a assinatura, a chave não bateu com a assinatura. Alguma coisa ele dá. Ou ele dá sucesso, ou ele dá um conjunto de informações que não está funcionando corretamente. Para o DIG, com essa opção de SIGCHASE validar tudo, quer dizer, ele vai testar toda a cadeia de confiança, que nem naquele nosso exemplo, ele tem que ter a chave do BR ancorada também. Atenção, só relembrando, esse DIG com opção SIGCHASE é simplesmente para você testar e ter certeza que está tudo funcionando para o administrador. Na prática, se ele fez tudo certinho, ele não precisa validar, mas supondo que eu quero ter uma certeza a mais, sabe? Bom, então você tem que ancorar a chave do BR nele. Uma coisa que a gente descobriu empiricamente, depois de testar muitas vezes, é que o DIG SIGCHASE tem algumas peculiaridades na hora de se ancorar a chave. É interessante não deixar nenhuma quebra de linha dentro do arquivo, porque se tiver, ele não vai validar corretamente, e não deixar nenhuma linha em branco após a chave. Se você tiver isso, não vai funcionar e você não vai saber por que é, mas é o DIG SIGCHASE que ele não leu corretamente a chave ancorada. Então,
Vale ressaltar essas duas observações. Vamos lá. Aqui, então, a gente vai fazer o teste de verdade, para testar toda a cadeia de confiança se está funcionando como a gente espera que esteja. A gente vai fazer o dig, arroba nosso servidor recursivo, vai perguntar para o nosso owner-name, um record qualquer, opção mySigChase. MySigChase quer dizer, ele vou validar toda a minha cadeia de confiança. E ele dá um conjunto de respostas que é até extenso. Mas a gente pode já direto, quando fizer esse teste, já olhar para o fim. Vamos para o último slide. Que é, deu sucesso? Sim ou não? Se não deu, aí você começa a voltar atrás no log e vamos ver onde que errou. Porque ele vai testar toda a cadeia de confiança, todas as zonas delegadas. Se tiver 3 zonas delegadas, ele pede aqui sign key para uma, volta, valida com DS, pede o DNS key, pega que nem aquele exemplo, ele vai até o fim e testa. Se tudo ocorreu bem ou como esperado, ele dá sucesso. Se não, ele vai dar feio e em algum momento, aqui para trás no log, ele vai mostrar deu feio. Vamos testar na hora? Vamos ver se toda essa configuração que a gente fez paulatinamente aqui funcionou, né? Então, a gente está fazendo aqui o dig no nosso servidor recursivo, pedindo o domínio www.rafaeljusto.it.br, estou pedindo o record A, com o SigChase habilitado, quer dizer, ele vai para fazer uma validação da cadeia de confiança e a opção mais multiline para ter uma saída mais bonitinha e modularizada. E aí, ele executou tudo e no final ele deu sucesso. Quer dizer, ocorreu tudo bem, tá? E ele dá um monte de log paulatinamente que você pode analisar e falar assim, onde que não está funcionando, caso não dê. Agora vamos fazer um teste seguinte, vamos alterar a chave e fazer esse negócio falhar. Porque foi muito legal funcionar de primeira, né? Vocês estão roubando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos lá e vamos alterar a chave para ver se esse negócio funciona, né? Para ver se não está validando qualquer coisa. Então, vamos trocar um caractere qualquer aí da chave. Trocamos um A maiúsculo por um A minúsculo. Salvou e vamos testar. E aí deu feio. Tá? Então, quer dizer, a gente teve certeza agora, quer dizer, a gente fez toda a consulta que todo o nosso servidor, toda a nossa zona no servidor autoritativo está configurada corretamente e passando pelo nosso servidor recursivo. Tá? Alguma dúvida até agora? A pessoa está sentindo muito. Está todo mundo entendendo, todo mundo dormindo. Esse assunto é chato pra caramba, mas a gente está tentando convencer vocês. Vamos lá. Bom, como eu falei, a gente fez paulatinamente isso, todos os passos. Pô, mas eu quero colocar o meu servidor autoritativo respondendo com o DNSSEC, quer dizer, quero colocar minha zona segura. E como é que eu faço isso se o administrador de sistemas não veio e ele não vai entender metade do que você falou? Bom, a gente tem um roteirinho básico aqui, em um slide, como o cara faz tudo isso. Até o número 10, era simplesmente configurar o bind com DNS normal. Então, está lá, verificou de disponibilidade, quer dizer, se você não tem nem domínio ainda, né? Então, supondo ainda, instala o bind, configurar o arquivo de zona no servidor master, configurar o name de conf no master, configurar o name de conf no slave, executar o bind, executar o slave, registrar o domínio, aguardar a publicação. Legal. Até aqui, foi simplesmente colocar o bind para funcionar todo o fluxo de informação com DNS normal, padrão, funcionando. Até aqui, acredito que já esteja funcionando. A partir daqui, que é do 11 ao 21, 10 itens, que é a configuração do servidor autoritativo com DNS key, com DNSSEC. Não tem nenhum segredo. O cara vai ter que ir lá criar uma chave KSK com DNSSEC gen. Uma linha de comando. Criar uma chave ZSK com DNSSEC gen. Uma linha de comando. Legal. Eu vou incluir as chaves no arquivo de zona do servidor master. Nada demais. É um macaco que faz isso. Aí eu vou assinar a zona. Executou o comando, sign in zona, ele gerou os dois arquivos, o .signage e o ds7, nome da zona. Legal, vou lá no master, altero o nome do arquivo de zona para .signage e pego o DS da delegação assinada, caso eu tenha alguma zona filho, eu insiro ali, naquele momento. Vou atualizar o name de conf do master, de forma a utilizar o .signage, habilitando o DNSSEC enable. Isso se for o bind com 9.3, 9.4, nem isso eu preciso. Vou habilitar nos slaves também. Vou restartar o master, restartar o slave, vou lá na interface de provisionamento, ou via web, ou via app,
adiciono o meu recorde DS, que estava no arquivo DS7, aguardo uma nova publicação e está feito. Tá? Isso aqui, nosso roteirinho básico. Para o outro roteiro, que é o seguinte, bom, legal, isso para configurar um servidor autoritativo. E o recursivo? Recursivo é menos passos ainda. Então, eu vou supor, existe uma forma de eu instalar o bind que não seja por default, onde uma forma mais customizada que não tem OpenSSL. Eu tenho o bind que tem que estar no servidor recursivo, ele tem que ter OpenSSL. Então, deixei explícito aqui, porque às vezes o pessoal faz tanta customização para o bind ficar mais rápido que acaba removendo o OpenSSL. Então, eu vou deixar o bind com o OpenSSL. Se eu quiser fazer testes de validação na cadeia de confiança, eu vou ter que ter o meu dig com SigChase habilitado. Eu vou configurar no name de conf habilitando DNSSEC Enable e DNSSEC Validation. Coloquei yes nas duas opções. Eu obtenho a Trusted Key no site do registro. Então, você vai lá, acessa o site, copia e cola no bloco Trusted Key, no arquivo de configuração do bind. Então, incluí aqui, Trusted Key Conf. Se eu quiser fazer o teste com o SigChase, quer dizer, para ter certeza absoluta, eu também vou ter que incluir essa chave ancorada no /etc trustedkey.key, que é o arquivo para fazer teste com dig com SigChase. Tá? Executo o bind e realizo os testes perfeitamente. Quer dizer, são bem menos passos, sendo que um conjunto deles aqui no meio é mais para fazer testes de validação e você ter certeza do que está fazendo. A gente deixou aqui como recomendação, uma recomendação que é a leitura. Recomendações para evitar o abuso de servidores DNS recursivos abertos. Um documento bem explanativo e bem importante para quem puder ler. E tem uma série de recomendações para configurações de servidores recursivos. Não vou abordar isso aqui nesse momento, mas é altamente recomendável a leitura desse documento. Tá? Bom, a gente viu dois roteiros para você o quê? Para funcionar as coisas. Um, servidor autoritativo e outro, servidor recursivo. Só isso basta? Não. Bom, eu tenho uma série de rotinas que você vai ter de políticas que você vai ter que implantar para administrar isso, porque ele vai funcionar de primeira. Mas, bom, o servidor autoritativo eu vou ter que reassinar a zona toda vez que as assinaturas expirarem. Então, quer dizer, se definiu um período de assinatura lá, que vai validar, eu vou ter que reassinar. Antes de expirar, isso, desculpa, boa observação. Antes de expirar, eu vou ter que reassinar. Então, se tem um período de validade de cada RSIG, antes de expirar, eu tenho que reassinar a zona. Além disso, qualquer alteração no arquivo de zona, quer dizer, eu tenho que fazer uma edição, uma inclusão, eu vou ter que reassinar. Tá? Então, mas você fala assim, mas eu vou reassinar toda vez, mas aí eu vou ter que passar tudo isso de novo para o master via... Não, mas ele vai fazer um XFR que vai pegar só as diferenças, então não se preocupe que isso não vai consumir tudo isso que você imagina. Mas eu vou ter que implantar uma política de reassinatura da sua zona com uma certa periodicidade antes de seus recordes expirarem. E toda vez que o seu arquivo de zona for alterado. Essa é uma política que o servidor autoritativo vai ter que ter para manter a sua zona segura. E no servidor recursivo? Bom, o servidor recursivo, o trabalho talvez seja menor, mas talvez tenha uma maior relevância. Quer dizer, eu vou ter que trocar a chave ancorada quando ocorrer um rollover do BR. Então, para fazer isso, o cara vai ter que, primeiro, saber quando ocorre um rollover. O melhor passo é se inscrever naquela lista de discussão, anúncios DNSSEC. Tá? Porque lá vai ser anunciado. E uma vez por ano, o cara vai ter que ir lá e mexer na configuração do bind. Pô, é difícil isso? Para muita gente mexer uma vez por ano e trocar a chave vai ser difícil. Eu espero que isso não seja, mas... Então, além de fazer aquele how-to, que é o start inicial, a gente vai ter que implantar essas duas políticas aqui de rotina. Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Nosso objetivo é tentar convencer o maior número possível de pessoas a implantar DNSSEC, para suprir todas as vulnerabilidades no protocolo DNS. Então, a ideia é que vocês tenham dúvidas para a gente possa sanar agora. E aí? Tudo tranquilo? Posso começar a fazer uma chamada oral aqui? Então, tá bom. Bom, feito isso, a gente pode fazer a nossa conclusão agora. DNSSEC não é nenhuma utopia, quer dizer, ele não está resolvendo todos os problemas de DNS, ele resolve somente um subconjunto específico, que a gente deixou bem explícito no começo. Tá? Ele não é nada assim, vai resolver todos os problemas de segurança. Não, não vai. É só um conjunto específico e a gente está focado nele. Ele tem suas vulnerabilidades? Tem.
qualquer é a mesma que o Fred comentou no começo, que é a varredura de zona. Como o recorde NSEC, ele aponta sempre próximo ao nome seguro, e ele contém também o conjunto de tipos de recordes daquele owner name, então alguém poderia, de má índole, utilizar uma série de consultas consecutivas para varrer a zona, obtendo todos os nomes seguros daquela zona, e utilizar isso como índice para o ruído ou algo assim. Em função disso, a gente não vai assinar, não vai colocar, habilitar o DNSSEC na zona com BR nem na org BR, enquanto não sair o recorde. O NSEC 3. Bom, antes de a gente falar sobre o NSEC 3, tem as possíveis soluções para isso, para esse problema de zone walking, quer dizer, de caminhar na zona obtendo todos os nomes seguros. Existe uma solução proposta pela RFC 4470, que é uma assinatura online, quer dizer, toda vez que eu tivesse uma consulta onde o nome não existe, é um tipo, eu teria que assinar na hora, só que isso demandaria muito processamento, porque eu teria que assinar na hora, imagina quanto isso ia custar. O pessoal do México comentou que estavam trabalhando nessa linha de pesquisa, e não sei se isso realmente dá certo, mas vamos torcer por eles. E tem a outra proposta, que é o draft do NSEC 3, que está virando standard agora. A gente vai começar a trabalhar neles e pretende desenvolver o mais rápido possível todo o suporte para o NSEC 3 para poder incluir a zona com BR e org BR o mais rápido possível. Já foi falado sobre o NSEC 3, mas vamos só dar uma relembrada. Ele vai solucionar o problema de zone walking, porque ele vai substituir o recorde NSEC pelo recorde NSEC 3. Então ele não vai deixar explícito o próximo nome ordenado de forma canônica, ele vai deixar um hash. Então quando uma consulta de não existência de um nome ou um tipo for feita, vai vir um recorde NSEC 3 provando aquilo, mas vai provar um hash, e vai dificultar em muito qualquer tipo de zone walking aí. Qual a desvantagem do NSEC 3? Ele vai aumentar um pouco o processamento no servidor. Por que eu falo isso? Porque ele vai ter que fazer um conjunto de iterações para validar aquele hash, já não vai estar explícito lá em plaintext. E então, para toda requisição é preciso calcular o hash e a cada prova de não existência. Opa! Não é toda requisição, é para todo recorde que não existir. Isso, é para todo recorde que não existir, isso aí. Existe uma opção de trabalhar com um NSEC com opt-out, que os recordes NSEC são gerados somente para os recordes assinados, quer dizer, não ia ter recorde NSEC para todos, eu ia ter somente NSEC 3 para os recordes assinados, tornando as zonas bem menores, então ia ficar menor do que com NSEC normal. Bom, nossos incentivos para tentar convencer vocês à utilização de DNSSEC é o seguinte: com o DNSSEC eu vou impedir ataques do tipo man in the middle, quer dizer, alguém entrando no meio da conversa entre o resolver e o recursivo, ou o recursivo e os autoritativos. Então, eu estou tentando impedir esse tipo de ataque. Com isso, ele vai possibilitar um novo tipo de segurança. Quer dizer, se você tiver um conjunto de clientes, você pode tentar cobrar mais por isso. Falar assim, um serviço diferenciado, agora a sua zona é segura, tem DNSSEC, você não quer... Para a gente, para o registro BR, você não paga nada mais. Mas para o seu cliente, você pode cobrar, olha, é bem mais seguro, tal, e você convence e cobra um diferencial para ele disso. Além disso, você vai estar garantindo, assegurando que os dados estão chegando íntegros ao seu destino. Um outro fator importante é o seguinte: agora está surgindo a zona BBR, mais para frente é JBR. A zona BBR só funciona com DNSSEC. Quer dizer, todos os bancos daqui nos próximos meses vão estar com DNSSEC habilitado. Então, se você é dono de um servidor recursivo, ou se você administra um servidor recursivo, é altamente ou fortemente recomendável que você já habilite DNSSEC nele. Porque senão, ou você vai acabar recebendo uma pressão dos bancos daqui para frente, porque se eles estão com o DNSSEC habilitado, eles esperam que a propagação de segurança chegue até o servidor recursivo. Então, se você já pode fazer isso de antemão, por que não? Os passos para fazer isso no servidor recursivo é bem baixo, porque o custo é irrisório, vamos dizer o seguinte. Tá? Então, e é isso. E se você tiver uma zona em que pode utilizar DNSSEC, por que não usar? Vai manter ela segura. E é isso. E aí a gente tem um conjunto de referências que a gente utilizou para essa apresentação. A gente tem mais espalhadas durante a apresentação, algumas referências, mas tem a RFC e tem um conjunto de sites aqui. Amanhã vai ter uma apresentação sobre Firewall e DNS, que vai abordar só aquele problema de pacotes UDP e configuração
Firewall com DNS, que é do Hugo. Também é recomendado a leitura desse recomendações para evitar o abuso de servidores DNS recursivos abertos. Também é altamente recomendável a leitura disso. O tutorial vai estar em constante atualização. Vocês podem encontrar sempre a última versão no FTP do registro. No FAQ também tem uma conjunta de mas por que não fazem isso? Tem uma série de respostas já prontas lá no FAQ do registro sobre DNSSEC. E a gente deixa também um agradecimento especial ao Olaf, que disponibilizou um how-to que usou como referência para a gente em parte da nossa apresentação. E é isso. Dúvidas? Vamos lá. É impossível não ter dúvida. O assunto é muito altamente complexo. Ou ninguém entendeu absolutamente nada, ou sei lá. Não tem uma pergunta aqui que está o Leonardo, que está remotamente perguntando se o site do registro está atualizado com essas informações. Está. Tá. Está totalmente atualizado. Além disso, o site do registro e o site do CERT já estão assinados com o DNSSEC. Mostra as estatísticas aí para ver como. Vamos mostrar as estatísticas de quantos sites já tem DNSSEC. Olha, antes do tutorial já tem gente que já assinou. Poucos, né? Mas tem. Estamos progredindo. Olha. Estatísticas. Já temos 19 sites com DNSSEC. 19 zonas. 19 zonas, opa. Teve o start inicial de 16 e depois foi crescer, né? Bom, ainda tá baixo, mas com o advento do BBR, que os bancos vão entrar, todos os bancos estão numa corrida para ver quem... Além disso, isso vai ser um marketing para eles. Olha, meu domínio do meu banco é mais seguro. É um marketing para eles. Então, eles estão numa corrida para tentar, o máximo possível, colocar o mais rápido possível o DNSSEC em suas zonas. Tá? Pode falar. Então, em Porto Rico, Suécia e Bulgária já tem DNSSEC habilitado. Mas o early adopter disso daí é a Suécia, sem sombra de dúvida. Eles têm há mais de um ano já a zona assinada e tiveram uma campanha muito grande junto com os provedores e os bancos no outubro do ano passado. Então, eles já têm um uso maior, mas tem menos de 1000 zonas ainda assinadas. Mas para melhorar a segurança da infraestrutura, pelo menos de DNS, pelo menos a gente não enxerga nada que seja melhor do que isso. Isso mesmo. A gente sabe que isso é um processo lento, né? Porque depende de uma série de frentes de trabalho, desde os responsáveis pelas zonas autoritativas começarem a colocar DNSSEC em suas zonas, e os servidores recursivos, com todos os provedores, habilitarem DNSSEC nos seus servidores. Quer dizer, é um processo lento, mas a gente acredita que gradualmente isso vai crescer rapidamente. Então, para quem está aqui, que é de universidade, ou que tem um domínio pessoal, ENGBR ou ITIBR, tenta fazer pelo menos. Só dá um feedback para a gente, fala se não conseguiu, o que não conseguiu, o que é difícil, o que é complicado, só para poder ajudar. O objetivo de lançar nessas zonas pequenas é que seriam zonas que, vamos dizer assim, teriam usuários tecnicamente mais capazes e gostariam de estar utilizando isso inicialmente, entendeu? Não tem, vamos dizer assim, nenhuma contraindicação, não vai te fazer mal nenhum assinar com DNSSEC a sua zona, tá? Quase nenhum. E é isso. Vamos lá. Então, não necessariamente, tá? Porque como o que a gente está utilizando em geral
RSA, checar a assinatura em RSA é muito barato, tá? O que é caro é gerar a assinatura. E quem gera isso daí é quem publica a informação, e isso é feito offline. Tá? Então, para o servidor que serve a informação não custa muito, e para o que checa isso também não custa muito. E tem outro detalhe, ele só vai ter algum custo aonde ele achar DNSSEC. Tá? Então, como o número de recordes é baixo ainda, não vai ter nenhum problema. Bom, pessoal, a gente vai estar também disponível o tempo todo por e-mail para tentar solucionar qualquer tipo de problema que vocês forem tendo durante essa experiência de tentar configurar o seu servidor recursivo, o seu servidor autoritativo com o DNSSEC. A gente vai tentar ajudar ao máximo para tentar ter um ganho maior de número de pessoas aderindo ao DNSSEC. Então, não tenham receio em mandar qualquer tipo de e-mail com dúvidas a respeito do assunto. Tá? Mas algum comentário, qualquer comentário? Desiste disso, é uma loucura. Bom, então tá joia. David e Rafael, muito obrigado, viu?